pessoal. Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Odair Hellmann. Pode começar. Senhor, Odair, boa noite. Queria que você falasse da atuação do seu time nessa noite. Uma noite cheia de emoções, né? Mas que o Santos sai eliminado. O que chama a atenção é a pouca quantidade de finalizações. Somando os dois jogos, foram 5 apenas. Hoje, apenas uma. Para um time que precisava buscar classificação, quais são os argumentos que você pode trazer ao torcedor depois dessa eliminação aqui em Salvador? É uma eliminação que nós estamos todos tristes, viemos aqui para classificar. O jogo, primeiro tempo foi um jogo truncado, um jogo de competição, onde a gente encaixou bem a marcação, principalmente naquela construção inicial dos 3 zagueiros. Conseguimos pressionar a saída, não deixar o time do Bahia ter a construção, que é uma das características do time, não deixar ter amplitude. Mas no momento de recuperar essa posse ou de fazer um jogo mais de aproximação, mais técnico para criar as oportunidades de finalização, a gente não conseguiu. O Bahia também não conseguiu. Então ficou um jogo truncado de transições, né, competitivo, tático dos dois lados, mas sem nenhum jogo técnico no primeiro tempo, né? E o segundo tempo abriu um pouquinho mais, porque é um jogo de mata-mata, acaba abrindo o jogo por natural, porque há um cansaço também dos jogadores em campo. O gol foi um lance pontual no lado do campo, onde a gente tá posicionado, está com a bola sob controle, perde, e aí acontece a situação do gol. Eu faço as mudanças, busco fazer as mudanças para dar mais velocidade, para dar mais jogo, para dar mais realmente isso de parte de troca de passes, para que a gente consiga buscar um empate. Eu acho que até não só pela nossa situação, mas também porque o Bahia baixa um pouco a linha e a gente fica com a bola e aí começa a criar situações de cruzamento, de escanteio, onde foi um empate, mas não foi um jogo técnico e essa é a nossa dificuldade. Esse é o passo a mais que a gente tem que dar para equilibrar a organização, a competição, a intensidade e a transição e a troca de passes, as conexões, para que a gente possa fazer essas finalizações e aumentar o número de finalizações. O jogo não foi um jogo de finalizações para os dois lados, de muitas, mas essa é uma dificuldade que a gente já detectou e que a gente precisa evoluir e melhorar. Hoje não foi no caso da nossa dificuldade, mas o jogo também em si trouxe essa dificuldade. E esse passo a gente tem que dar para evoluir e ficar mais forte. Boa noite. A pressão a partir de agora vai aumentar por 2 contextos diferentes. O primeiro, que é um que antecede sua chegada, que é um momento que o clube vive de reconstrução, e tem um outro que sucede a sua chegada. O Santos eliminado no Campeonato Paulista, ainda na fase de grupos, agora na Libertadores, e a torcida quer resultados, até porque na Sul-Americana o time também não está bem. Como que passar uma mensagem para o torcedor de que o Santos está no caminho certo, de que o Santos está no caminho de evolução, de crescimento, para que a torcida dê mais um voto de confiança assim, no que está sendo feito dentro do campo? A pressão ela é do futebol, a pressão ela é dos resultados. A gente nesse momento oscilou em termos de resultados, a gente fez uma retomada após o Campeonato Paulista, já mostramos que temos essa condição e temos que acreditar nessa condição, focar, concentrar nas competições que tem, que é a Sul-Americana, já sábado no Brasileiro, para retomar a vitória, retomar a pontuação e buscar essa evolução dos aspectos que vão fazer com que a gente retome o equilíbrio, retome o padrão que a gente vinha tendo e os resultados que a gente vinha tendo. Futebol é trabalho, amanhã trabalhar concentrado nisso. A gente tinha dado passos nessa etapa de reconstrução, nessa pressão desse tempo todo, porque não é de agora, né? E são passos realmente doloridos que vai ter que ser dado. E a gente já mostrou que tem essa capacidade pós-paulista e nós temos que mostrar agora novamente, mais forte ainda no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, que a gente tem essa capacidade de retomar os resultados, retomar o padrão de equilíbrio que a gente vinha tendo. Então é confiança no grupo, confiança no trabalho e concentrar, focar naquilo que a gente estava fazendo bem, retomar aquilo que a gente precisa rapidamente
e buscar os resultados, porque só com o resultado que você consegue essa regularidade. Agora, todo o processo de construção ou de reconstrução, quer que seja a palavra, ele tem momentos de oscilação, ele tem momentos de dificuldade, de dureza como esse dessa eliminação que é dura, uma eliminação dura, dolorida, mas são passos que têm que ser dados e eu, como comandante, vou continuar dando esses passos, trabalhando, acreditando nesse processo que a gente consiga retomar o mais rápido possível, que seja sábado já, para alinhar os resultados à performance. José, especificamente sobre o Bruno Mezenga, que foi de, assim, dá para falar vilão, foi de herói a vilão em poucos minutos. Como é que é essa troca com ele? Você está falando de passar a confiança de volta, mas especialmente a ele que estava buscando aí o espaço dele no time. Bom, tá chateado, tá triste, teve a felicidade, o auge de fazer o gol de empate no final, bateu o pênalti. Os batedores que bateram foram os melhores que estavam nas condições mental, física, técnica. Nós tínhamos alguns batedores que tinham saído, alguns batedores que talvez pudessem se tivessem em campo, mas as substituições que foram feitas, eu acho que deu o volume que o time precisava ali naquela reta final para que a gente conseguisse o empate. Então, pênalti ninguém quer perder, é uma tristeza quando se perde, mas tem que retomar, tem que olhar para frente, trabalhar, vai fazer outros. Ele é um batedor de pênalti, é um goleador, já fez, não sei, provavelmente já perdeu também, né? Não gostaríamos, nem ele, nem nós, que tivesse sido hoje, não só ele, como todos. Não vamos direcionar para um, porque são 5 batedores, tem adversário e, assim, a próxima oportunidade, certamente ele é um jogador de personalidade, não sei se aqui no Santos ou em outro lugar, vai bater novamente pênalti porque é um batedor, é um goleador e vai errar e vai acertar novamente. Odair, eu queria que você falasse de 2 situações. Primeira é que o torcedor, depois da eliminação, se pergunta muito como é que é definido ali os 5 batedores. Como é que você chega a essa conclusão? Isso você já tem uma lista prévia, é de acordo com o treino, ou você pergunta ali aos jogadores quem está se sentindo bem para cobrar? Como é que é feito isso para que você defina a ordem de batedores? Essa é uma pergunta. A outra, Rodrigo Fernandes, como é que ele está no vestiário? Porque foi de um erro ali que talvez não poderia ter acontecido, dele achar que a bola tinha saído e gerar o gol do Bahia. Queria que você falasse dessas 2 situações, por favor. O Rodrigo está triste, como todos estão tristes pela derrota, nós perdemos todos, nós fomos desclassificados e a responsabilidade é de todos. O Rodrigo, por exemplo, é um bom batedor. E assim, eu já perdi decisão de pênalti, já participei de título olímpico nos pênaltis. Perdemos uma final de gauchão nos pênaltis. E eu tenho por características, eu não trabalho pênalti na semana do jogo, no dia anterior. Eu sempre que termino os treinamentos, eu faço e peço aos jogadores e trabalho e treino pênaltis. E intercalo porque em algum momento da competição, das competições, vai entrar pênalti. E aí você vai fazendo todo esse processo. Há batedores por natureza, jogadores que já batem o pênalti. Por exemplo, o Lucas é um batedor, saiu do jogo, né? Sentiu o jogo, tivemos que fazer a substituição. Então estou te dando assim para não no aspecto geral. E aí você vai visualizando treinamento, histórico, e aí o momento do jogo, a situação de um determinado jogador está com a perna mais pesada, está sentindo uma dor, não está com tanta confiança, e ele era um dos batedores, faz um movimento. Não tem jogadores que não têm tanto esse hábito de bater pênalti também nos treinamentos e não tem um aproveitamento. Então, isso tudo a gente senta com os goleiros, senta com os jogadores, vai fazendo uma lista prévia, macro, e ela vai diminuindo, mas você não tem o controle total dela, porque alguns, por exemplo, que poderiam ter um potencial de bater, não conseguiram entrar. Outros não estavam mais no jogo. Então, por isso que a frase é exatamente essa. Os melhores, com as melhores condições físicas, técnicas, de confiança, de aproveitamento de treino, de tudo, são os jogadores que bateram o pênalti. O jogo do Santos, do jeito que ele está formado, depende muito dos pontas, né? Desse movimento de
de transição, tanto com o Soteldo hoje e o Mendonça de um lado. Eu percebi, sobretudo no primeiro tempo, que sempre que a bola parava, teve um atendimento médico para o Mendonça, você chamava ali o Rodrigo, o Lucas Lima e apontava para o Soteldo, assim, pedindo essa transição, essa bola em velocidade. Por que o seu estilo não entrou no primeiro tempo? Me desculpa, mas é totalmente ao contrário disso. Totalmente ao contrário disso. Você enxergou ou está pensando num outro jogo hipotético que ele não existiu e que não é pedido, que não é treinado. A transição do Santos, ela existe por característica. Os pontas são pontas, certo? Agora, o jogo, a estratégia, o treino, tudo é colocar a posse, o passe, as aproximações, as conexões, para tu criar essa possibilidade de jogo. Então, a todo tempo que você viu eu falando alguma coisa, era para manter a posse, para acertar o passe, para trocar passe. Não era para ficar jogando bola nas costas, tanto que o time nem fez. Nem o Bahia teve e nem nós tivemos. Algumas jogadas que tivemos de transição foi porque a gente conseguiu chegar do lado com passe. Nós não conseguimos chegar nenhuma com bola no espaço, com bola nas costas da linha. Então foi ao contrário, da percepção que você teve ou da ideia que você teve que quando eu falava alguma coisa era para botar a bola no Soteldo. Pelo contrário, é trabalhado iniciação de passe, iniciação de posse, construção através de passe, para que chegue nesses pontas no momento certo e eles desequilibrem ou com a velocidade ou com o drible. E é isso realmente, na minha visão, que nós precisamos evoluir. Nós precisamos ficar mais com a bola, nós precisamos trocar mais passe, nós precisamos, quando recuperar essa bola, fazer o adversário sentir esse movimento, levar o adversário de um lado para o outro, desgastar ele. Então essa é uma característica que eu observei que a gente precisa e eu estou há muito tempo trabalhando, conversando, tentando, buscando para que a gente incorpore isso e tenha as duas opções, o passe, a posse e o drible e a velocidade. Na entrevista coletiva, muito obrigado, Daí.